Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar hoje para vocês o círculo cromático, como que a gente cria um círculo cromático e como que a gente faz a leitura depois desse círculo cromático. Tá? Aqui para adiantar, eu fiz um círculo já, tá? Nós vamos dividir esse círculo em 6 partes. Como que eu faço? É a forma mais prática. Divido ao meio, na vertical e na horizontal. E depois, essas partes eu divido, ó, com 2. Faço 3 marcações. 1, 2, 3, tá vendo? 3 marcações. E essa marcação eu passo pelo centro do círculo e automaticamente ela já divide a outra parte também. Não precisa ser tão exato essas divisões, mas é importante que passe no meio do círculo, para que os lados possam ficar iguais, tá? Aí a gente faz a mesma coisa aqui, divide também em 3 partes. E aí a gente fica com 6 divisões, tá? Então, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 partes do nosso círculo cromático é o que a gente precisa para que a gente possa construir as cores primárias, secundárias e terciárias. Tá? Então, a gente vai iniciar as cores primárias. Nós vamos trabalhar com azul, amarelo e vermelho, tá? Lembrando que nós vamos utilizar um vermelho mais fechado, um vermelho mais quente, tá? Para que a gente possa depois fazer um violeta que dê certo. Se você usar um violeta, nós vamos usar um vermelho frio. Porque se a gente usar um vermelho quente, vai tender para o marrom, tá bom? Então, essa é a nossa paleta de hoje. Como vocês podem ver aqui no meu kit de aquarela, esse kit é um kit da White Nights, tá? De tintas estudantes da Sonet. Ele é suficiente para o que a gente vai fazer. Eu tenho aqui tons de amarelo, tons de vermelho, tons de azuis. Porém, a gente vai escolher um de cada apenas para trabalhar. O que acontece se eu variar os tons de amarelo? Eu vou ter mudanças na ordem das cores, tá? Então, isso é importante. O amarelo que eu escolher para trabalhar o primário é o amarelo que eu vou escolher para fazer as outras misturas também. Então, é importante manter a mesma cor. Você pode até fazer outros círculos cromáticos mudando as cores primárias, tá? Isso é até muito legal para que você possa ver a variação das cores secundárias que acontece quando a gente muda as cores primárias, tá? Eu vou usar um amarelo de cádmio, esse daqui, ó, tá? Vou trabalhar com ele, vou fazer a diluição aqui, tá? Vou levar sempre pro meu godê, importante a gente ter um godê. Tá? Não quero uma tinta muito aguada, mas ela também não pode ser pastosa. E vou começar pintando aqui, ó. Eu vou preencher essa parte do meu círculo cromático com o meu amarelo, que é uma cor primária. Tá? Então, preenchido, nós vamos partir para a nossa segunda cor primária, que nesse caso eu vou escolher o azul. Poderia ser o vermelho? Poderia. A ordem, se é o vermelho para cá, o azul para lá, o inverso, isso não interfere, tá? Até mesmo porque isso é um círculo, a gente
vai ter a ordem. O que não pode é pular, né? Você não pular as 3 partes, colocar no lugar errado a cor primária, porque aí sim pode fazer o nosso círculo ficar errado, tá bom? Então, eu vou escolher um azul cobalto, ultramarine aqui. Então, para esse modelo de círculo cromático, tá? Com 12 partes, da cor primária que você começou, você vai contar 3 partes e vai preencher a próxima. Então, pulei 3, estou preenchendo a próxima. Vou preencher com o meu azul. Lembrando que esse é o azul que eu escolhi, você pode escolher o azul que quiser, porém você mantém, tá? O mesmo azul até o final do círculo. Não pode ficar mudando, senão vai alterar o seu círculo. Então, preenchi a segunda cor primária. Agora eu vou para a terceira cor primária, que é o vermelho. Vou usar um carmim. Tá espesso, deixa eu dar uma diluída. Conto 3, 1, 2, 3 e preencho a próxima. Para quem pinta, o círculo cromático é uma ferramenta muito importante para que a gente possa entender as cores, como que elas se combinam, como elas se conversam. É fundamental a gente entender o círculo cromático, tá? E essas combinações, é muito importante. Aqui, agora, nós vamos para as cores secundárias. Então, deixa eu só marcar aqui, ó, pra gente lembrar. Então, essa daqui é uma cor primária. Vou colocar assim de número 1 aqui, ó, de primária. Tá, ó. Uma cor primária. Agora, nós vamos construir a cor secundária. Como que eu faço isso? Nesse caso, eu tenho 2 cores primárias que, ao combiná-las, eu formo uma cor secundária. Eu não vou utilizar as cores prontas do meu kit de tintas, tá? De aquarela. Eu vou utilizar as cores que estão no godê, a combinação dessas primárias, para poder confeccionar as cores secundárias. Então, isso é importante, tá? Vou trazer aqui próximo o godê para que vocês possam perceber essa combinação, tá? Então, vou pegar aqui amarelo e azul e vou fazer a mistura. Ó, amarelo, tá? O mesmo amarelo que eu usei aqui. E vou pegar o azul. E vou misturar as 2 cores, que vai me resultar num verde, tá? Ó. Só preparar um pouquinho mais de quantidade de tinta pra gente poder pintar ali. Mais do azul. Aí. Isso aqui eu já tenho uma quantidade, que depois eu vou precisar desse verde para fazer as terciárias. Então, qual é a posição que eu vou colocar essa cor secundária? Entre o amarelo e o azul, eu tenho 3 divisórias, tá? 3 divisões. Eu vou pegar a do meio. Então, essa do meio eu preencho
com a cor secundária. Porque aqui a leitura é a seguinte: as duas cores primárias da extremidade dessa secundária são as matrizes, são as cores que formam ela, tá? Então, sempre que a gente vê duas cores primárias, a cor do meio ali próxima é a cor resultado dessas primárias, tá? Esse verde, se fosse um outro azul, um outro amarelo, teria uma tonalidade diferente, tá? Nós teríamos um verde diferente. Por isso que é importante a gente manter o mesmo amarelo e o mesmo azul que a gente começou no início. Então, aqui a gente tem a nossa primeira cor secundária, resultado da mistura do amarelo e do azul. Vamos agora para a segunda cor secundária, que nós temos entre o vermelho e o azul, e vai resultar em uma segunda cor, que é uma cor secundária. Então, eu vou pegar o vermelho que eu utilizei, o carmim, tá? Vou colocar aqui, e vou pegar o azul que eu utilizei aqui como primário. Vou pegar esse azul e vou acrescentar aqui nesse vermelho, que vai me resultar um violeta. E esse violeta eu vou aplicar bem no meio, tá? Deixa eu afastar aqui só um pouquinho. Bem no meio, entre as duas cores primárias que resultaram aqui nessa secundária, que é o violeta. Você pode pensar assim, nossa, mas eu já tentei fazer um violeta misturando um azul e vermelho, mas deu um violeta meio marrom, uma cor diferente. Por que que isso acontece? É por causa do vermelho que você utilizou na mistura, tá? Se o vermelho que você utilizou na mistura é um vermelho quente, que tem na composição dele o amarelo, ou ele tende mais para o amarelo, mais para um vermelho alaranjado, ele não vai resultar num violeta dessa tonalidade, tá? Ele vai resultar mesmo num tom meio amarronzado, porque ele acaba tendo um pouco de amarelo na composição dele, e aí o resultado não é o que a gente espera. Então, para que dê certo nas suas misturas o violeta dessa tonalidade, precisa ser um vermelho frio, tá? Um vermelho carmim, um alizarim, né? Um vermelho que a gente possa utilizar tons de rosas, né? Um quinacridone, magenta. Tem algumas cores que a gente consegue também produzir um violeta. E aí a gente pode ter uma variação de violeta, mas vai estar dentro da paleta do violeta, tá? Isso é importante também para a gente se atentar. Então, entre vermelho e azul, resultou uma cor secundária que nós chamamos de violeta, tá? Agora vamos para a terceira e última cor secundária, que é resultado do amarelo e do vermelho, aonde nós vamos então fazer essa mistura do amarelo com o vermelho que nós utilizamos aqui desde o início. Então, fazendo aqui a mistura. Não tem necessidade de colocar muito vermelho, porque o pigmento dele é muito mais potente, né, do que o do amarelo, e aí fica muito forte, tá? Mas, vamos lá. Acho que eu coloquei. Pronto, ó. Então a gente tem aqui
a terceira cor secundária, que é um laranja, tá? As pessoas antigamente chamavam essa cor de abóbora. Não existe cor abóbora, tá? Na nomenclatura das cores, o nome dela correto é laranja. Mas muitas pessoas ainda falam cor de abóbora. Mas não é o nome correto da cor, tá? O nome correto dela é laranja. A mesma coisa o violeta, né? Muitas pessoas chamam violeta de roxo. Roxo é um nome popular, mas o nome correto da cor, se você for ver um livro, alguma coisa com a nomenclatura das cores, você não encontra a palavra roxo, você vai encontrar a palavra violeta. E quando a gente fala violeta e roxo, as pessoas pensam ser uma cor diferente, né, por causa do nome, mas na verdade é a mesma coisa, tá? A mesma coisa o laranja que as pessoas chamam de abóbora. Abóbora também não é o termo correto para o nome da cor, é laranja, tá? A gente vai ter verde, violeta e laranja como cores secundárias. Então, vou marcar aqui o número 2, ó, para a gente lembrar que isso é uma cor secundária, né? Para a gente lembrar. E aí, para a gente concluir o nosso círculo cromático, nós vamos agora produzir as cores terciárias, seguindo o mesmo raciocínio. As cores das extremidades, a gente faz a mistura entre elas e cria essa cor terciária. Então, eu tenho aqui, ó, as misturas, né? Todas as misturas que eu criei. Então, eu vou utilizar aqui, por exemplo, não sei se está enquadrado, aqui está aparecendo, acredito que dê para vocês verem. Você não vê para mim, gente? Vou então fazer a mistura aqui, do amarelo com o verde. Então, eu vou pegar um pouco desse verde que eu produzi, ó, vou colocar aqui, tá? Esse verde, e vou misturar com o amarelo. Então, vou pegar um pouco do amarelo e vou trazer para esse verde. E aqui vai resultar a nossa primeira cor terciária, que é um amarelo esverdeado. É o nome da cor. Nossa primeira cor terciária. Agora, nós vamos acrescentar no verde ao azul. Então, eu tenho aqui o verde, vou trazer um pouco desse azul e vou misturar no verde. Tá? Vamos pegar um pouquinho aqui do amarelo. E vamos ver aqui qual foi o resultado de misturar verde com azul. Vocês puderam perceber que eu não utilizei nenhuma cor pronta secundária, né? Todas são resultados da mistura das primárias. Então, todas essas cores a gente consegue confeccionar apenas com 3 cores primárias, tá? A gente monta uma paleta de cores bem interessante, só com essas 3 cores. Agora, nós vamos fazer a mistura do violeta com o azul. Então, eu tenho aqui esse azul, né? Onde eu vou trazer o violeta. E vamos ver aqui qual foi o resultado. Nós temos um azul avioletado.
um violeta azulado. Costumo brincar na sala de aula, quando eu estou explicando, né, para as crianças, que é muito comum quando a gente pede um lápis emprestado, a gente fala, empresta o azul escuro. E aí o colega empresta, quando você pinta, você fala, mas isso não é azul escuro, é roxo. Isso é muito comum acontecer isso, porque ele é tão azulado, assim, mais escuro, mas quando a gente pinta no papel, não é o azul que a gente estava esperando, porque na verdade é a cor terciária do azul avioletado, né? Que é muito próximo, né? Você vê o azul muito presente aqui no violeta. Então isso acontece com frequência, né? Essa confusão com a cor. Agora a gente vai trabalhar o violeta com o vermelho. Então, eu vou trazer um pouco de vermelho para esse violeta, aonde vai resultar em um vermelho avioletado, um violeta avermelhado. Agora, a gente já finalizando, nós vamos fazer a mistura do laranja com o vermelho, tá? Eu já tenho ele pronto aqui. Vermelho com laranja. Deixa eu virar aqui, fica mais prático. Se vocês observarem bem, esse laranja escuro aqui, ele lembra muito o vermelho do estojo de tinta guache, né? Vermelho escolar que a gente está acostumado. Porque, na verdade, aquele violeta é justamente isso mesmo. Ele tem essa concentração, ele tem essa amarelo na composição dele. Por isso que quando a gente vai pintar, não fica roxo, fica marrom, tá? Justamente por causa disso. Então, esse é o laranja, né, avermelhado. E agora a mistura do amarelo com o laranja. Então, eu vou acrescentar amarelo nessa mistura de laranja. Vou pegar aqui um pouco de amarelo e vou trazer para esse laranja aqui que eu tinha utilizado para criar o secundário. E vou pintar a minha última cor do círculo cromático, que é terciária. E assim finalizamos o nosso círculo cromático, tá? Vamos só marcar aqui o 3, ó, para sabermos que todas essas cores são terciárias. Lembrando que as cores terciárias são resultados de uma cor primária com uma cor secundária, tá? Então, as secundárias é a mistura de duas primárias e a terciária é a mistura de uma primária e uma secundária. Então, a leitura num círculo cromático, ela vai ser sempre essa, tá? Isso daqui é padrão universal, isso não muda, tá? Sempre vai ser a mistura de um amarelo com azul, vou resultar num verde. Num azul com um vermelho vai resultar num violeta, um vermelho com amarelo vai resultar num laranja.
sempre, isso não tem como ser diferente, tá? O que pode vir a ficar diferente são as tonalidades, isso daí vai depender da cor primária que você estiver utilizando. Então, se você utilizar um amarelo limão, se você utilizar um amarelo indiano, se você utilizar um outro tipo de amarelo, amarelo ocre, vai mudar a tonalidade da cor que você está produzindo, mas a cor ela vai ser sempre aquela, o verde vai ser sempre verde. Você pode ter uma infinidade de tipos de verdes, porém a cor, a matiz é verde, tá? Isso é importante da gente pensar, tá? Da gente saber. Bom, dentro desse círculo cromático eu tenho as cores análogas e as cores complementares. Eu não vou me aprofundar, mas só vou orientar vocês para que isso possa ajudar depois na pintura. Cores análogas são as cores que estão ao lado. Então, por exemplo, o meu amarelo, quais são as cores análogas? As cores que estão ao lado, tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? São as cores análogas desse amarelo. E isso para qualquer cor é as cores vizinhas. Cores complementares são as cores opostas ao círculo cromático. Então, o amarelo, qual é a cor oposta? Violeta. Vermelho, verde, azul, laranja. E assim você faz as combinações, tá? Então, as cores complementares são opostas, as cores análogas são as cores vizinhas. Bom, espero ter ajudado para que você possa conhecer e montar o seu próprio círculo cromático e te ajude aí nas suas futuras pinturas. Muito obrigada por acompanhar o vídeo. Tchau, tchau! Pronto. Coitado, você tá espremida aí.